Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda a mais uma live de devocional. Nosso devocional Plenitude. 40 dias para você ir além de todas as áreas da sua vida. Se você não conhece Plenitude, ele é um devocional maravilhoso que tem contribuído com a jornada da minha vida. Indico muito você ter, mas se você tá chegando aqui hoje é dia 14, não tem problema, fica aqui e continua com a gente. Depois você assiste o que já tá gravado no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos começar? Você que pode, feche seus olhos pra gente orar, tá bom? Amado Jesus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por mais um dia que nós podemos acordar, Pai. Levantar pela essa manhã e viver o dia que o Senhor planejou e preparou para nós. Pai, eu te peço que abra os nossos olhos, abra a nossa consciência, Pai. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que possamos receber da parte do Senhor mais conhecimento, que a Tua palavra entre nos nossos corações e faça, Senhor, aquilo que aproverá ao Senhor. Como diz esse louvor, Deus, que liberta-me de mim, para que nós sejamos a Tua casa, Pai. E que se o Senhor estiver conosco, nós vencemos o pecado, Pai. Porque a Tua palavra diz que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Mas em Ti nós somos mais que vencedores. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Fica conosco, Pai. Maravilha. Bem-vinda, Flávia. Então vamos começar. Hoje... deixa eu já escrever aqui que eu tinha esquecido. Hoje o nosso tema é: quem disse que existe orgulho em mim? Esse é o nosso tema. Quem tem o devocional, abre o devocional na página 99. Se você não tem, pega a sua espada e você vai abrir em Mateus 7, tá? A partir do 16, nós vamos, que é o texto de hoje, Mateus 7, a partir do 16. Aqui, nessa palavra, Jesus, ele tá falando sobre os falsos profetas. Ele tá dizendo como que vai identificar, que nós podemos identificar os falsos profetas. E ele diz assim, ó. O 15 fala assim, ó. Deixa eu ler aqui na Bíblia. O 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Não é qual é lobo? É lobo devorador. O 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, se colhem uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa que é a palavra de hoje, né? Ele começa dizendo assim, olha, cuidado com os falsos profetas. E vocês vão conhecer ele como? Pelos frutos, né? Não dá para colher uva de um espinheiro e nem para colher figo de ervas daninhas. Essa versão que tá aqui no devocional fala dessa forma. Então, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. E uma árvore ruim dá frutos ruins. Então, não tem como você tirar um fruto bom se a árvore está ruim. Se a terra em que essa árvore está plantada é uma terra ruim. Então, você precisa o quê? Observar os frutos.
E os frutos vão dizer se a árvore ela é boa ou má. E ele ainda completa dizendo que toda árvore que não produz frutos bons, essa terra é cortada. Essa árvore, desculpa, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Então, ele faz essa comparação com os falsos profetas. Mas também pode ser comparado às nossas vidas, né? É pelo fruto que nós produzimos é que a gente sabe se a nossa árvore ela tá saudável ou não. Se ela é uma árvore boa ou não. E ele ainda fala que, ó, vai ser cortado. Então, se você não dá bons frutos, você vai ser cortado. Eu vou ser cortado. E lançada no fogo. Olha isso. Nessa parte, eu entendo que ele tá falando de eternidade. Mas, os frutos, né, os frutos ruins, eles fazem a gente sofrer aqui nessa terra. E aí, a gente vai entrar na leitura do devocional. A leitura fala assim, ó. Nessa passagem, Jesus nos exorta a tomar cuidado com os falsos profetas. E o caminho que ele nos dá para identificarmos se são mensageiros de Deus ou das trevas é olharmos para os frutos desses homens na vida deles. O tipo de fruto sempre será o caminho certo para reconhecermos a árvore. E essa verdade não vale apenas para os falsos profetas, mas para todos nós. Nós somos como árvores. Nossa vida produz frutos e a qualidade dos frutos fala sobre quem temos sido. Fala da qualidade do solo onde nossas raízes estão plantadas. Fala de como estão nosso coração e nosso caráter. Então, o fruto, né, que a gente produz, ele diz se nós estamos no caminho certo. Ele fala se a gente vai conseguir reconhecer. Por exemplo, Monique, me dá um exemplo. Vamos supor, vamos ver área profissional. Você trabalha de fato as horas que você tá lá no seu trabalho? Você trabalha de fato? Ou você faz mais ou menos? Entra 15 minutos depois, sai 15 minutos antes do seu horário, faz fila lá para marcar o ponto, para sair mais rápido. E aí a Bíblia fala assim, olha, quando você for trabalhar, fazer algo por alguém, faça como se fosse para Deus. E será que isso condiz com o filho de Deus que você precisa ser? Ah, não, Monique, mas é só 15 minutinhos. Mas isso é um fruto. Isso é um fruto. Ah, vamos falar sobre casamento. Ah, eu tenho meu casamento, eu tenho um marido aqui, mas meu marido é um banana. Como assim? Será que esse banana, né? Não foi você que colocou ele nesse lugar? Será que você não toma tudo no seu peito e fala assim, vem que eu dou conta, vem. Não, ele não vai fazer nada mesmo, eu deixo fazer logo. Não tenha paciência de esperar ele. Esse é o fruto, né? Porque foi a forma que você ensinou ele. A forma que você deixou ele. E agora ele tá assim, deixa que a mulher resolve, ela não precisa de mim, né? Você se vira aí, se vira. Mas você colocou nisso. Então, isso é o quê? É um fruto. É a consequência de um comportamento, sabe? O fruto é isso, é a consequência. É a consequência do comportamento. Vamos falar outro. Área financeira, né? A gente vê que em todas as pesquisas que são feitas no perfil da Camila, principalmente quando a gente está em aula online, a gente vê que 60% das pessoas a dor é financeira. As outras são o quê? É um pouco de casamento, outro filho, profissional, mas a maior parte é vida financeira. Então vamos falar, qual que é o teu fruto financeiro? Olha na tua conta bancária hoje, entra lá no extrato, vê, tem dinheiro lá? Não tem? Esse é um fruto. Esse fruto vai falar o quê? Dos comportamentos que você estava tendo. Se sua árvore está saudável ou não. Então, é pelo fruto. E aí a gente volta, tá?
esse fruto aqui é por causa de qual comportamento que eu tive. E aí a gente vai chegando na raiz, tá? Continuando aqui a leitura. A qualidade do solo, ou seja, o nosso coração e a nossa mente, estão plantados, onde estão plantados as nossas raízes, define a qualidade dos nossos frutos que estamos produzindo. Ou seja, então é a qualidade daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, e isso vai influenciar. Por quê? Porque eles são como a nossa raiz. Então, se eu tenho pensamentos ruins, eu sinto medo, eu sinto angústia, eu sinto ansiedade, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a minha terra ela esteja não saudável. E aí, como que eu, uma árvore, vou ser saudável se a minha terra não é saudável? Se a terra que eu estou plantada, ou seja, o que eu sinto, o que eu penso. Então, os nossos frutos, eles são manifestados por meio da nossa comunicação verbal e não verbal. Nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e os resultados que alcançamos em todas as áreas da nossa vida. Então, eles são manifestos por tudo isso. Todos esses, o pensar, o sentir, o comportamento e o resultado final, eles são alcançados em todas as nossas áreas. Então, se uma coisa tá ruim, se a terra em que a raiz que a raiz da árvore estiver plantada for ruim, não tem como esse fruto ser bom. Então, lembra, a gente precisa sempre se perguntar: por que é que eu faço o que eu faço? E aí, a gente vai falar um pouquinho muito sobre isso daqui a pouco. Então, a comunicação que a gente tem, verbal, o que a gente fala, mas o que a gente expressa também. Eu sou uma pessoa muito expressiva, né? A Aline tá aí, ela me conhece bem, que a gente olha um pra outra assim, a gente sabe o que a outra tá pensando, né? Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo disfarçar aquilo que eu tô sentindo. Eu não consigo. Rara às vezes. E aí, o que acontece? Se o que tiver aqui, né? Então, essa comunicação, ela fala do que você tá sentindo, às vezes você nem percebe. Um dia desses, eu fiz uma análise da minha vida e eu vi que eu só tinha roupa preta. No meu dia de trabalho, de evento, eu acabo usando roupa preta, né? Mas eu comecei a ver que todos os dias eu usava roupa preta. E todo lugar que eu fosse, daí me caiu uma ficha que eu não tinha percebido, mas era como se eu estivesse vivendo um luto 24 horas, 7 dias por semana. E eu tinha uma tristeza que muitas vezes eu nem sabia de onde estava vindo. Eu falava, gente, por que eu tô triste assim? Será que tá no meu tempo de TPM? E aí eu começava pensando, né, cadê? Qual é a raiz disso? E aí eu me deparei com um guarda-roupa todo preto. 70% preto. E os outros 30% era neutro, não tinha cor na minha roupa. E o que eu tava expressando? Tristeza. Sem nem me dar conta. Olha que louco. E então, a gente precisa estar atento, né? Antigamente, quem olha a minha foto, eu tenho até uma foto aqui no feed do Instagram de 2016 e uma foto de agora. O quanto que eu era curvada. Do que? Aquela minha comunicação curvada de tristeza, de peso nas costas. E aí, conforme eu fui vivendo a minha jornada, a minha entrega para Deus nos últimos anos, Deus foi me ajudando. Entrei também, fiz, não academia, mas eu faço pilates, né? Inclusive hoje. Me ajudou muito. Só que eu vejo o quanto que era emocional aquele peso nas minhas costas que eu carregava. E aí eu fui aliviando esses pesos de hoje. Quando às vezes eu me pego assim olhando assim, tô arrumando o guarda-roupa. E aí eu passo o olho no espelho e vejo aquela coluna mais ereta, eu falo, uau. Porque a nossa comunicação corporal fala muito. Ela fala muito. E aí, o que eu observei, né? O quanto que isso influencia. Tem até uma charge do Charlie Brown que a menininha fala pra ele tá assim, curvado, né? Ela fala, eu tô muito triste. Ela falou assim, olha, se você quer continuar triste, continua com essa postura que você tá. Mas se você quiser feliz,
fica com a coluna ereta, levanta a cabeça. E quantas vezes eu andava nas ruas com a cabeça baixa, olhando pro chão, né? Totalmente sem perspectiva, né? E aí eu fui ver, caraca, cadê o sonho dessa mulher? Eu já não expressava mais, já não tinha mais, já não tinha uma visão, olha pro horizonte, olha pra frente, mas eu fiquei presa em coisas do passado. Então, por quê? E por que eu entrei nesse assunto? Por causa dos frutos, da comunicação, que é aquilo que a gente comunica, a gente sente, mesmo que seja inconsciente, você sente, né? E isso reverbera no que você vai fazer, como que você faz as coisas que você faz. E isso vai gerar o quê? O fruto. E aí a gente vai ver se esse fruto ele é bom ou ele é mau, analisando os nossos resultados. Então vamos lá. Aí ela continua dizendo assim, ó. Como eu sou uma pessoa muito prática, amo uma frase que diz: contra fatos não há argumentos. As maçãs penduradas na copa da árvore são a evidência que nos garante que aquela árvore é uma macieira. Assim como não acharemos uma banana pendurada em uma goiabeira. Assim, então, os frutos que a nossa vida tem produzido define quem temos sido. Nosso desafio agora é termos coragem e a humildade de olharmos para a nossa vida e com verdade reconhecermos que existe em nós frutos de um coração orgulhoso. Então, será? Não dá, é evidente, né? A gente não consegue deixar ver uma maçã na árvore e achar que aquela árvore é uma bananeira. É evidente, ele evidencia, pá, você coloca o olho assim, mesmo que você nunca tenha visto uma macieira, eu mesmo nunca vi uma macieira, mas no dia que eu andar numa mata e eu ver uma maçã empedurada lá na árvore, eu vou saber que aquela é uma macieira. Assim, é com a mangueira, é com qualquer árvore frutífera. Quando a gente olhar o fruto, a gente já vai saber qual é aquela árvore. Então, agora a gente precisa fazer o quê? Ter a coragem de olhar, coragem e humildade de olhar. Eu tenho fruto de orgulho? Eu tenho manifestação de orgulho na minha vida? E a gente vai falar sobre algumas manifestações, né? São 23 as manifestações de orgulho, mas a Camila colocou aqui no livro menos, acho que foram 13 ou foram 10. Mas a gente vai conversar sobre as que ela colocou aqui no livro, tá bom? A primeira delas é a arrogância. E o que é a arrogância? A arrogância, ela é o excesso de confiança ou superioridade em relação aos outros. Tipo, eu sou melhor. Eu faço melhor. Se eu não estiver fazendo, não vai sair. Isso é arrogância. É achar que é superior aos outros. Aí se você tiver com papel e caneta na mão, que é super importante você ter, anota. Eu tenho arrogância de 0 a 10. O quanto que isso é presente ainda na minha vida? Então você vai anotar. Eu realmente, e aí eu digo com coragem, com verdade e com humildade, tá? Você coloca isso. Prepotência. O que é prepotência? Prepotência, ela acredita que é capaz de fazer algo, mesmo sem se preparar. Então é assim, ó. Eu li um livro. Agora eu vou abrir uma mentoria sobre esse livro aqui. Mas você não se preparou. Eu vou dar uma palestra amanhã, mas eu não preparei nada. Lá eu dou conta. É prepotência. Prepotência é o quê? É antes potência. Então é achar que antes de estar preparado, você consegue fazer aquilo. O excesso, sabe? Porque tem duas vertentes. Ou a pessoa acha que consegue tudo, ou ela acha que não consegue nada, né? Então são duas coisas que a gente precisa tomar cuidado. E esse excesso, né, sem se preparar, é a prepotência. Então achar que vai construir um império sem se preparar, né? Acho que a gente vê muitas vezes pessoas que vão começar a empreender, fazer um negócio, mas que nunca estudaram como que monta aquele negócio. Não, em nome de Jesus vai dar certo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. É claro, existem milagres que acontecem. Opa, eu sou prova disso. Existem muitos milagres que acontecem. Só que você precisa se preparar. Como é que você vai sustentar aquele negócio se você não estudar sobre
sobre vendas, por exemplo. Igual, tem gente que é vendedor, só que nunca pegou um livro de vendas para ler. Nunca pegou um curso de vendas para estudar. E como que você vai melhorar? Não, é que eu sou vendedora há 10 anos. Então, eu já sei de tudo. Isso é prepotência, tá? Então, marca de 0 a 10. Quanto existe prepotência na sua vida? Próximo, vaidade. A vaidade não é você se cuidar. Não é você fazer assim que nem eu, fazer uma maquiagem levinha de manhã, ou pintar as unhas, arrumar o cabelo. Não é isso. Vaidade é o excesso de preocupação com a própria imagem. Não com essa imagem que a gente tá cuidando aqui, mas com a imagem assim, ó. Imagina que eu vou falar isso. O que fulano vai pensar? Se eu disser que eu fiz isso, que eu fiz essa burrada, o que fulano vai pensar? E a minha... esqueci a palavra. Eu sempre falava pro Mael, oh Jesus, aí me entregando. Eu falava assim pro Mael, mas tem uma imagem a ser zelada. Como é que vão pensar de mim? E aí, isso é o quê? É vaidade, isso é vaidade. É esse, tipo, não, eu mostrar fraqueza? Jamais. Tô morrendo por dentro, mas tô forte. Quando a mãe faleceu, eu lembrei hoje de manhã, né? Quando a mãe faleceu, eu tava destruída por dentro. Mas eu falava, não, eu tô forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu preciso parecer forte. Eu preciso ficar forte. Eu pensava na minha cabeça que eu precisava estar forte por quê? Porque ela é minha família. Minha família precisava de apoio. E eu falei, não, eu preciso ser forte. Mas, gente, a gente não mostrar a nossa vulnerabilidade é vaidade. Então, por isso que eu comecei a compartilhar coisas da minha vida, porque a partir do momento em que eu via que eu compartilhava com as pessoas falavam assim, poxa, eu não sou tão ruim, porque eu também tenho uma fragilidade, uma vulnerabilidade, entende? Hoje em dia, a gente vive num mundo que fala assim, não, nós somos super poderosas, nós somos, eu posso tudo sozinha, não preciso de ninguém. E isso não é verdade. E quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, eu sou humana também, hein? Eu sou humana, né? A gente trazer essa humanidade pra gente, porque o humano erra. Nós erramos. Nós somos feitos da mesma matéria, tá? Qual que é a outra manifestação? É a nota de 0 a 10. Quanto existe vaidade? Você existe excesso de preocupação com a sua imagem? Tipo, não, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade jamais. Imagina. Quanto que isso existe na sua vida? O 4, atalho. O quarto é atalho. O quarto? Isso. Atalho. Monique, o que é atalho? Atalho é sempre buscar o caminho mais fácil. O caminho mais curto para um resultado que você deseja. Exemplo que tá muito em alta hoje, né? Que a gente vê aí um endividamento muito grande, principalmente das pessoas com menos renda. É o quê? É o tal do joguinho, né? Ah, não, entra aqui que você já vai... É só baixar o aplicativo, você já vai ganhar R$100, você vai ganhar... Todos os anos que as pessoas fazem, vai lá jogar na Mega Sena. Por quê? É o mais fácil, é o caminho mais curto. Vou jogar lá porque vai que eu ganho uma bolada aí. Mas qual que era o caminho mais seguro, ao invés de querer dinheiro fácil? O que eu posso fazer para gerar mais renda? Será que eu preciso de uma renda extra depois do trabalho? O que eu preciso estudar? Eu preciso estudar sobre investimento? Isso demanda tempo, né? Não é de um dia para o outro, mas se você fizer todos os meses, é inevitável que você vai ter uma vida financeira mais saudável e até chegar ao 1 milhão. Mas isso leva o quê? Tempo e esforço. E o que as pessoas não querem fazer hoje? Esforço. A maioria, né? Então, quando tem atalho de você fazer só o que é mais fácil... uma coisa também, né, que a gente pode trazer aqui de exemplo. Educar filho. Educar filho não é fácil. Mas, dá um celular aqui pra ele fica quietinho e aí eu vou fazer minha outra coisa. Isso é o quê? É atalho. Só que se atalho fosse bom, chamava caminho, não atalho. Então, a gente precisa pensar em quais áreas da minha vida, será todas, analisa todas as áreas, tem atalho na minha vida? Eu tenho pegado atalhos? De 0 a 10, quanto eu tenho pegado atalhos?
que anda ali de mão dada com atalho, zona de conforto. A zona de conforto só faz o que dá prazer. Só o que dá prazer. O que gera... E não aquilo que precisa ser feito. Então eu tenho esse trabalho aqui pra fazer. Exemplo. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia pra me alimentar meu espírito. Mas aí o que eu faço? Eu vou assistir um Netflix. Eu vou assistir... Não tenho nada contra de você assistir o que você quiser assistir, tá bom? Mas assim, quando você abre mão daquilo que você precisa fazer para fazer algo que você quer só pra... Vou ficar aqui matando o tempo, isso é uma zona de conforto. Então, dizem que quem faz só o que tem vontade, passa a vida inteira fazendo o que não quer, aquilo que não deseja. Por quê? Quando era pra fazer aquilo que precisava ser feito, não fez. Então, quanto que existe zona de conforto? Não, tá confortável aqui. Não é bom a minha vida, mas tá como Deus quer, tá ainda colocando a responsabilidade pra Deus. Lembra? A gente precisa pôr, a responsabilidade é nós, a gente é que cria a nossa vida. Salvo algumas coisas assim bem, a gente que cria. Então, a gente precisa ter responsabilidade. E ainda a Camila falou assim, olha, mesmo que for algo que eu não merecia, que eu precisava, mas, e Deus permitiu, tudo bem, Deus permitiu, então é alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso mudar. Então o que é? É autorresponsabilidade. Outra, aí anota, zona de conforto, de 0 a 10, quanto tem na sua vida? E isso tudo é o que, Monique? Manifestação de orgulho. Então, se você tem isso daqui, em algum grau, existe manifestação de orgulho. Então, tem orgulho ainda no seu coração e no meu coração. Outra, falta de perdão. A falta de perdão, ela guarda ressentimento, mágoa no coração. Então, o estado de não perdão, ele te traz mágoa. Ele te traz um peso desnecessário, você não precisava carregar. Mas, por causa do não perdão, você fica sofrendo, fica ressentindo. Né? A Camila conta que teve uma pessoa que chamou ela pra conversar, falou, olha, meu marido me traiu, com a pessoa perto da família, tal. E aí ela vai falando, né? Quanto que tá sofrendo, quanto que tá doendo e tal. Aí ela pegou e falou assim, mas... você... quanto tempo faz isso que aconteceu isso? Faz 3 anos. Eu não coloquei pra fora, eu perdoei ele tá em casa, mas todo dia eu jogo isso na cara dele, porque eu quero que ele sofra mesmo que eu sofri. E ela falou assim, pessoa, veja o que você tá falando, você tá jogando isso na cara desse homem todo dia, você tá todo dia lembrando ele da outra mulher. E você não perdoou, você só não terminou o casamento, mas você não perdoou. Ficar lembrando, sentindo todo dia. Ela falou assim, olha, me impressiona que você não morreu ou não teve um câncer ainda. Porque todo dia você tá sentindo essa dor, né? Então, essa falta de perdão, a gente precisa analisar. Quem que eu não perdoei ainda? Será que eu deixei de perdoar alguém que me ofendeu? Anotar de 0 a 10. Quanto que isso ainda é presente na sua vida? Próxima, manifestação de orgulho. Mentira. Mentira, a gente já passou um dia todinho aqui, logo no comecinho do devocional, falando sobre mentira. Que a mentira é o quê? É filha do Satanás. E a mentira, o que é mentira? É mentir, omitir para enganar, manipular, esconder os erros, né? Então não é só contar uma história que não aconteceu, como se tivesse acontecido, mas também aumentar a história, né? Quantas vezes, não, eu tô morta de cansada. Um exagero. Ou assim, não, eu não vou falar isso aqui não, eu vou esconder bem escondidinho isso aqui que eu fiz pra ninguém saber. Isso é uma mentira também, né? E a gente já viu que quando você mente, você dá a mão pro inimigo e dá legalidade pra ele matar, roubar e destruir na sua vida. Então, quanto existe mentira ainda na sua vida? De 0 a 10. Quanto que existe mentira na sua vida? Próximo, autossuficiência. É o excesso de confiança na própria capacidade.
e não reconhece a necessidade de ajuda. Não, eu não preciso de ajuda, não. Ah, Monique, você quer ajuda? Não dou conta, tá de boa, tranquilo. Fazendo o maior malabarismo para poder dar conta, sem reconhecer que precisa de ajuda. E hoje, nós mulheres, às vezes tendemos muito a isso, né? A gente tem muitas coisas para fazer. A gente tem muitos papéis para equilibrar. Então, a gente, hora ou outra, a gente vai precisar de ajuda, né? Mas eu não sei você, mas eu quando eu precisava de ajuda, há um tempo atrás, quando eu precisava de ajuda, de pedir ajuda para alguém, nossa, eu me remoía tanto por dentro. Eu falava, meu Deus, mas não, eu vou ter que pedir. Não, eu vou ter que incomodar. A minha narrativa era o quê? Não, mas eu vou incomodar fulano. Eu vou incomodar a pessoa pedindo ajuda. Eu que me vire. Eu pensava dessa forma, né? E aí eu digo pra você, existe autossuficiência em você? Você aceita ajuda de bom grado? Você pede ajuda? Ou você morre sozinho? Você morre, mas não pede ajuda? Quanto de 0 a 10 que existe autossuficiência na sua vida? Próxima, a ingenuidade. Ingenuidade é usar a inexperiência para se colocar em posição de difíceis e não assumir a responsabilidade. Exemplo, não. Lembra de Adão e Eva? Então, lembrei dele agora. Quando a Eva comeu o fruto que Deus mandou não comerem, ela deu para Adão também. Ele foi, pegou e comeu. Quando Deus chamou ele, sabe o que Adão falou? Ele falou, não. Sabe o que é? Que a mulher que o Senhor me deu, olha só, cadê a autorresponsabilidade? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu que me deu. Como quem não soubesse que aquilo não era para ser feito. Ou você, não, outra que cai muito. Você ganhou não sei quantos reais, precisa fazer um Pix de 200 aqui para você receber a quantidade lá, os R$ 1.000 que você ganhou. Gente, essa ingenuidade é assim, ó. Não, foi um golpe que eu caí. Mas você caiu no golpe por quê? Porque você queria ser mais favorecido, sabe? Então, se você analisar friamente, assim, racionalmente, você vai ver que não tem cabimento. Eu ganhei 1.000, mas pra eu pegar esses 1.000 eu tenho que mandar 200. Entende? Então, quanto que existe ingenuidade? Não, foi o outro. Por exemplo, o meu sócio me roubou. Tá, e quando você foi fazer essa sociedade, você viu, puxou a experiência dessa pessoa, já viu o caráter dela, procurou saber quem é ela, entende? Porque pra fugir, às vezes a gente usa coisas pra fugir da nossa responsabilidade. Não, foi porque tal coisa que aconteceu. E aí, né? Mas a autorresponsabilidade, gente. Então, ingenuidade. De 0 a 10, quanto existe na sua vida? Qual o próximo? Desobediência. É alguém que se recusa a seguir ordens, instruções e regras. Não. Falou que vai fazer, pra fazer de tal jeito. Não vou fazer. Ou até faz, mas faz relutando. Lembra que eu abri minha vulnerabilidade pra você esses dias? Eu falei assim, olha, teve dias em que o meu pastor falava, vamos fazer de tal jeito. E eu ficava dentro de mim. Pra quê? Pra que eu ia fazer desse jeito? Sabe que não dá certo desse jeito. Ficava lutando dentro de mim. Então, era o não fazer, mas é também ficar se questionando. Ficar remoendo. Imagina, não. Sabe o que tá falando? Olha só, quanto de orgulho que existia em mim e eu nem sabia. Então, isso, desobediência, também é uma manifestação de orgulho. De 0 a 10, quanto existe orgulho na sua vida? Anota. Anota, porque trazer a consciência é o que vai transformar a sua vida, tá? Próximo, desonra e desrespeito. O que é desonra? É desonrar em palavras, em atos que... Calma aí.
em palavras e em atos aqueles que merecem. Por exemplo, a Bíblia diz que é pra gente honrar pai e mãe. Aí tem mãe que fala, dá um conselho pro filho, aí o filho fala assim, essa mulher, né? Ó, é doida. Não, imagina. Ou outros mais, né? Quantos filhos que não xingam os pais, não batem nos pais, né? Então, isso é o quê? Essa desonra é uma manifestação de orgulho. Ou às vezes é no seu trabalho, por exemplo. Tem lá o diretor do setor. Sabe de nada. Isso é o quê? É uma desonra. E desonra é uma manifestação de orgulho. Quanto que existe desonra na sua vida de 0 a 10? Próximo, manifestação. Inveja. Inveja é o que, Monique? É querer a vida do outro, né? É assim, ó. Nossa, aquele homem, ele abre a porta do carro para a mulher, nossa. Aí, deseja ter a vida da outra pessoa. E ainda diz assim, ainda muitas vezes, com ressentimento. Por exemplo, vê um carro bonito na rua. Aí fala assim, morrendo de vontade de ter o carro. Aí fala assim, nossa, deve ter matado, deve ter roubado. Morrendo de inveja. E assim, não tem esse negócio de inveja branca, inveja... Não, é tudo inveja. Toda vez quando você não quer que o outro tenha o bem, mas que você quer ter o bem no lugar dele, isso é inveja. O bem, o cargo, o salário, tudo, né? Você quer a vida do outro. Isso é inveja. De 0 a 10, quanto existe inveja na sua vida? Ou às vezes a roupa, nossa, que sapato bonito. Aí, as mulheres têm muito disso, né? Mas em nome de Jesus a gente vai quebrar isso no nosso meio. Porque a gente vai ser sarada em Cristo. Aí fala assim, nossa, que sapato bonito, né? Aí vai querer desfazer da pop da pessoa. Fala assim, não, nem gostei tanto assim. Morrendo de vontade de ter o sapato ou ter a roupa da pessoa, né? Então, isso é inveja. De 0 a 10, quanto existe inveja na sua vida? Outra manifestação, impaciência. Impaciência, Monique, todas as vezes que você é impaciente, você tá manifestando orgulho que ainda existe dentro de você. E é o que? É a falta de tolerância em lidar com a dificuldade ou diferentes modos de ser e de agir da outra pessoa. Essa pessoa fala muito devagar. Fala mais rápido, desenrola. Isso é impaciência. Toda vez quando você não aceita a diferença ou a dificuldade da outra pessoa e perde a sua paciência, isso é impaciência, é uma manifestação de orgulho. Então, de 0 a 10, quanto que existe impaciência em você? Seu filho fez uma arte, você está gritando, isso é impaciência. Falando um monte de coisas ruins sobre o seu filho, né? Isso é impaciência. Isso é tudo o quê? Manifestação. Então a gente precisa de coragem. De coragem, humildade, de se analisar assim. Poxa, naquele momento eu fui impaciente. Naquele momento ali, eu estava procurando o atalho, buscando a zona de conforto. E ainda tem outras mais. Eu fui vaidosa, nossa, eu não quis mostrar minha vulnerabilidade. Assim, tipo, pisaram no meu pé. Tá doendo? Não, foi nada. Foi nada. Passou já. Mas por dentro, tá com muita dor naquele pé. Tudo isso são manifestações de orgulho, né? Quando eu comecei a ver isso, eu mandei mensagem pra uma amiga. Eu falei, amiga, de tudo isso daqui, fala pra mim, o que você vê em mim? Ela falou, Monique, ou eu não sei o que é orgulho, ou você não tem nada disso aí não. E eu do lado de cá chorando, porque eu tinha visto, porque assim, a outra pessoa não vê tudo. Você sabe de tudo, porque você sabe o que você sente, o que você pensa. E o seu cônjuge, o seu marido, o seu filho que mora com você, mais perto, ele vê também coisas que as outras pessoas não veem. Então, as melhores pessoas são quem? É você
com muita verdade e humildade, o seu cônjuge, porque ele vai acabar apontando pra você, olha, isso aqui não tá legal, olha, isso aqui, você me desonrou quando fez isso, né? Tipo, eu falei pra você fazer desse jeito, porque a gente tava entre amigos e você me afrontou na frente dos meus amigos. Você não me deu respeito, você fez com que eu nem estivesse ali, como se eu não estivesse ali. Então, tudo isso fala do quê? Do que tem sido, de quem nós temos sido até aqui. Mas olha, hoje, você, Monique, eu tô destruída, porque eu tenho tudo isso aí agora. Como é que eu resolvo isso? Calma, a gente vai resolver. A gente vai caminhar pra resolver isso. Mas olha, todas as vezes em que há essa manifestação de orgulho, a gente precisa cair em si. A gente precisa tomar consciência, lembra? E assim, a consciência. Depois o arrependimento. Nossa, eu me arrependo de ser orgulhosa. Ou você ainda continua, não, é nada, isso aí. Se você continuar ainda com a narrativa interna de que isso não é nada, você não entendeu. Volta de novo. Faz de novo. E aí, quando eu conversei isso com a minha amiga, o que eu falei? Caraca, quão vaidosa que eu sou, porque as coisas que tá na cara, a minha amiga ainda não viu em mim. Por quê? Porque eu vesti a capa de mulher perfeita. Mas não temos. Eu não sou perfeita. Eu sou humano cheio de falha, buscando cada dia ser um pouquinho melhor. E esse é o nosso exercício, tá bom? O exercício de hoje é esse. Você vê as manifestações, escrever de 0 a 10 quanto que você se arrepende. Ou quanto que tem presença disso na sua vida, tá bom? E amanhã a gente continua falando sobre isso. Hoje o louvor do dia é o Liberta-me de mim, da Luma. Eu vou colocar aqui de novo, a gente começou. Conta pra mim aí, muitas fichas caindo de coisa que você nem sabia que era orgulho. Mas Deus é bom. Lembra, a consciência é o primeiro passo pra haver a mudança nas nossas vidas. A consciência, o orgulho, ele nos rouba essa consciência. Por isso que a gente trabalha tanto esse passo aqui, a consciência, tá? E volta amanhã, não abandona a jornada não, tá bom? Volta amanhã, vem. A oração fala assim, ó. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de aprender com a tua palavra. Agradeço porque, por meio da tua palavra, nós somos transformadas no dia a dia. Obrigada por abrir os nossos olhos, fazendo-nos reconhecer as consequências do orgulho em nós. Traz a mim mais e mais consciência para que possamos agir imediatamente quando o orgulho quiser dominar novamente nossos comportamentos. Traz agora, Pai, ao nosso pensamento todas as vezes que, além de Ti, eu já feri e magoei alguém por causa do orgulho que existia em mim. Ajuda-me, Pai, a me arrepender, pedir perdão a todas as pessoas, a não não errar mais com elas. Senhor, eu quero dizer que reconheço todos os meus maus comportamentos, que eu me arrependo diante de Ti e de cada um deles e peço perdão. Espírito Santo de Deus, santifica-nos para que o orgulho não encontre mais espaço em meu caráter e em meu agir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nos traga consciência, Jesus. Traz os nossos pensamentos todas as vezes em que nós fizemos algo que entristeceu o Senhor, entristeceu a quem amamos, Senhor, aqueles até que não conhecemos, Senhor, por causa do orgulho que ainda existia em nós. Senhor, liberta-nos de nós. Senhor, vai curando as nossas feridas. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho, nesse processo, nos sustenta, para que nós vençamos, Deus, dia após dia, o orgulho nas nossas vidas, Pai. Porque nós queremos viver os teus planos, os teus projetos para nós, Pai. Nós sabemos que com orgulho não vai dar, porque o Senhor rejeita os orgulhosos. Nós não queremos ser rejeitadas por Ti, Senhor, mas queremos estar aliançadas cada dia mais contigo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Não desiste, tá bom? Volta amanhã. Volta amanhã pra gente continuar a nossa jornada de cura, pra gente ir além.
romper tudo aquilo que a gente não conseguiu romper até agora, tá bom? Beijo no coração. A gente se vê amanhã. Eu te amo. E se você chegou depois, não perdeu um pouquinho, assiste o gravado depois. Logo mais tá lá no YouTube pra você assistir. E lá tem todas as gravações, tá bom? Você pode assistir tudo lá, você não perdeu nada. Acredita? Esse devocional é pra você. Beijo no coração. Te amo. Um abraço de 40 segundos. Deus te abençoe.